Como foi a morte de Dom Ramon, o seu Madruga? Quem viveu nesse mundo desde a década de 70 provavelmente já ouviu falar na série mexicana Chaves, uma comédia que mostra a interação de moradores de uma vila, satirizando os problemas do cotidiano da sociedade e abordando temáticas como a fome, a desestrutura familiar, a desigualdade social e a decadência do ensino. E para quem conhece o seriado, com certeza conhece o personagem do Seu Madruga, um dos mais famosos da série, interpretado pelo ator Ramon Valdez. Hoje, vamos falar sobre quem era Ramon e como ele foi importante para a consagração da série pelo mundo todo, e também sobre os mistérios em volta de sua morte. Lá vem Chaves, Chaves, Chaves. É sempre bom dar aquela refrescada na memória, especialmente quando há uma ligação afetiva com o tema. O programa televisivo Chaves é uma série que retrata a vida do personagem Chaves, um menino órfão de 8 anos de idade que vivia criando trapalhadas com os outros moradores de uma vila. Entre esses outros moradores estavam o Seu Madruga, a Dona Florinda, a Dona Clotilde e até o dono da vila, o Seu Barriga. Chaves e seus amigos, Kiko e Chiquinha, estudavam juntos na mesma escola e tinham como mentor o professor Girafales, namorado da Dona Florinda. Cada personagem tem sua própria característica e as confusões que eles se metem geralmente têm a ver com isso. O Seu Madruga, por exemplo, era um homem descansado, que vivia fugindo do dono do apartamento para não ter que pagar o aluguel. Com fama de preguiçoso e desocupado, era sempre alvo das brincadeiras de Chaves e seus amigos, garantindo boas risadas a seus espectadores. Sem dúvidas, Chaves foi um programa importante para a infância de muitas pessoas que cresceram em diferentes países da América Latina ao longo das décadas de 1970 e até os anos 2000, com histórias cômicas, personagens carismáticos e um cotidiano com o qual até podemos nos relacionar. Os personagens eram figuras tão marcantes que seus intérpretes nunca conseguiram se distanciar. Muitos cresceram com eles, os amaram, odiaram e até mesmo aprenderam com as personalidades pensadas por Roberto Bolanhos, que era o diretor do programa e ator que interpretava o personagem principal. Ramon Esteban Gomes Valdez nasceu na Cidade do México no dia 2 de setembro de 1924. Ele foi um ator humorista mundialmente famoso que interpretou o personagem Dom Ramon, conhecido aqui no Brasil como o Seu Madruga, na série de televisão Chaves, além de ter atuado nos mais diversos papéis em outras produções do escritor Roberto Gomes Bolanhos, tais como O Chapolin Colorado e Clube do Chaves. Filho de Rafael Valdez Gomes e Guadalupe Castilho, costumava ser chamado por sua família pelo apelido de Monte, uma forma carinhosa de tratamento. Desde muito novo, Ramon e sua família, com vários irmãos atores, se mudaram para a cidade de Juárez, em Chihuahua, onde começaram a trabalhar na TV e no cinema. Ramon Valdez fez grande diferença no cenário televisivo do México e do mundo inteiro com a alegria dos personagens que interpretava. E dizem que ele era, de fato, uma pessoa muito amiga e fácil de lidar. No programa de TV do Chaves, ele contracenava e era muito amigo de Angelines Fernandes, a bruxa do 71, e Edgar Vivar, o Seu Barriga. Como cobrar o aluguel? Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Explicar quando vai me pagar os meses de aluguel que me deve. Um momento. Ramon e Angelines trabalharam juntos na era de ouro do cinema mexicano e sempre foram muito próximos, sendo que foi o próprio Ramon quem indicou Angelines para Roberto Bolanhos para que ela participasse de seus programas. Ramon Valdez foi casado 3 vezes, sendo que uma de suas esposas foi a cantora Araceli Julián. Ao todo, Ramon teve 10 filhos. Ele era conhecido por ser um pai muito bom, amoroso, engraçado, criativo e próximo.
Seus filhos contaram que quando ele tinha um problema, uma situação difícil ou uma preocupação, costumava ficar andando de um lado para o outro da sala sem parar, pensando e pensando para ver como ia resolver o problema, e então, finalmente, algo vinha à sua mente e ele encontrava a solução. Ramon era de fácil convívio, uma pessoa de gosto simples e se agradava com pouca coisa. Era apaixonado por um prato típico chamado pancita, que é feito com a barriga ou o estômago da vaca em um caldo, uma sopa com muito pimentão, bem picante, e gostava de comer quando ele bebia muito no dia anterior e estava de ressaca. É aquela famosa cura-ressaca, né? E se ele tinha defeitos a serem apontados, com certeza estava relacionado apenas ao seu vício por cigarros. Ramon Valdez, ou Dom Ramon. Uma curiosidade sobre o ator era que, assim como o seu Madruga, Ramon Valdez passou por várias profissões para levar o sustento para casa antes da fama. Ele foi carpinteiro, motorista e vendedor de comida. Na verdade, Dom Ramon, o seu Madruga, não era um personagem, porque ele não precisava de fantasia, nem maquiagem especial. Dom Ramon era simplesmente Ramon Valdez. Era o mesmo ser humano criativo, engraçado, sem trabalho e outras coisas que o seu Madruga representava. Podemos dizer, sem medo de injustiça, que ele era um homem de caráter forte, sempre amável com todos, mas não se cuidava como deveria. Era um homem muito sedentário e era difícil se encontrar com ele em atividades ou festas. Definitivamente, seu Madruga não tinha muitas diferenças com Ramon Valdez em sua vida normal. Era difícil fazer o ator Ramon trabalhar e ele sempre chegava atrasado nas gravações de Chaves. Edgar Vivar, que interpretava o seu Barriga, era um dos melhores amigos de Ramon e era seu vizinho. Eles viviam muito próximos, estavam sempre juntos, dividindo o ambiente de trabalho e familiar. Pouco antes de Ramon Valdez falecer, Edgar Vivar fez uma visita ao hospital e Valdez ainda teve a alegria de brincar com um amigo dizendo: "Senhor Barriga, acabei não lhe pagando o aluguel." Para sempre, seu Madruga. Ramon atuou em pequenos filmes juntamente com seus irmãos. E durante a época de ouro do cinema mexicano, ele trabalhou em mais de 50 filmes. Os principais foram Calabacitas Tiernas, de 1949, El Rey del Barrio, 1950, Soy Charro de Levita, 1949, La Marca del Zorrillo, 1950, Fuerte, Audaz y Valiente, 1963, e El Capitán Mantarraya, em 1973. Mas é claro que sua fama mundial teve o ápice com programas de TV. Em 1968, Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito, convidou Ramon Valdez para fazer parte de seu elenco, ao lado da atriz Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, e Rubem Aguirre, o professor Girafales. Juntos, eles dão início ao programa Los Supergênios de la Mesa Quadrada, que em 1970 se transformou no programa Chespirito, Chapulín Colorado. 2 anos depois foi lançado o programa El Chavo del Ocho, o nosso programa do Chaves, como ficou conhecido aqui no Brasil. Apesar das pessoas terem eternizado o personagem Seu Madruga e considerando como o principal personagem de Ramon Valdez, o ator interpretou vários outros personagens, como o Pirata Alma Negra, Tripa Seca, entre outros. As pessoas que trabalharam com Ramon afirmam que ele era de fato uma pessoa divertida e atenciosa, amável e respeitosa com os colegas de trabalho e com o público em geral. Ramon Valdez dá adeus ao Chapolin. Com o passar dos anos e de algumas dificuldades pessoais e insatisfações no ambiente de trabalho, Ramon pensou em desistir dos programas de televisão, principalmente no ano de 1979, quando passou por uma grave crise financeira e pediu um empréstimo para Roberto Bolanhos, que negou imediatamente a ajuda. E esses motivos foram mais que suficientes para Ramon sair do programa Chespirito e viver sua carreira em outras produções. Na época, ele tinha recebido o convite para trabalhar em um circo, obviamente para ganhar bastante dinheiro. E foi essa a escolha de Ramon. Abandonou Chespirito
e entrou para o circo. Mas as conversas de bastidores afirmam que a história não foi tão simples assim, não. O filho de Ramon, Esteban Valdez, afirmou em um programa de entrevista que a saída do programa aconteceu por conta de Florinda Meza, esposa de Bolanhos, que estava interferindo excessivamente no controle do programa, que gerava um grande desconforto nos atores da produção. Essa teoria ainda se firma no fato de que Carlos Villagrán também já tinha saído do programa meses antes. Depois de deixar o elenco, Escuta aqui, a senhora não tem direito de... Ramon ficou um tempo se dedicando ao Circo Orins, onde fez shows por todo o México e em parte da América do Sul. E também realizou alguns projetos pessoais, como a participação no filme OK, Mr. Pancho, de 1981. A história de Ramon Valdez com um programa de TV e personagens de Chaves foi uma história de idas e vindas. Em 1981, ele voltou a trabalhar com Roberto Bolanhos com o seriado Chespirito, que retornava às gravações, e desta vez Ramon ficou mais ou menos um ano. Podemos dizer que ele voltou porque ele sentia falta do programa e resolveu tentar novamente. Porém, a situação com Florinda Meza continuou a mesma, o que levou Ramon a decidir sair em definitivo. Em 1982, ele começou a trabalhar na Venezuela com Carlos Villagrán, o Kiko, viajando e apresentando o show Federico, que não teve lá muita audiência não, tá? Obrigando Ramon a retornar para o México ao final da primeira temporada. Em 87, eles tentaram de novo com o programa Ah, que Kiko, que também não teve muita aceitação do público, não. Um de seus últimos trabalhos foi um comercial de um doce que ele gravou no Peru em 1987. Ramon Valdez fez 68 episódios de Chaves e participou de outros das séries Chapolin, Chespirito e Dr. Chapatin, todas criadas por Roberto Bolanhos. Apesar da fama de trabalhar pouco e dever 14 meses de aluguel para o senhor Barriga, Seu Madruga, sem dúvidas, é quem mais aparece trabalhando no seriado do Chaves. O velho Lobo do Mar foi barbeiro, vendedor de churros e de balões, boxeador, cabeleireiro, fotógrafo, técnico de futebol americano, carpinteiro e fez até bico de professor na ausência do professor Girafales. Quem vale mais? Um gol contra ou um oitavo? Ai, não sei. Reprovado! Podemos dizer que o Seu Madruga alcançou o auge da fama e até hoje ele é um personagem muito popular. Base para paródias, ações de marketing, protestos e memes, claro, né? Afinal de contas, se fosse o contrário, este vídeo nem existiria, não? Seu Madruga também é muito lembrado por frases icônicas como a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. O trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar. E isto é uma calúnia, uma calúnia. Você sabe o que é uma calúnia? Se tem uma coisa que é certa, é que ele tinha uma verdade e levava para onde ia durante toda a sua vida. Sou pobre, porém honrado. E isso era o que o personagem e o ator eram. A autenticidade de Seu Madruga sempre foi o segredo do sucesso. Isso era possível porque a própria pessoa de Dom Ramon já existia muito antes de Bolanhos convidar o ator para participar da série. Polêmicas e controvérsias. Como todo relacionamento que dura muito tempo gera intrigas e polêmicas, com os atores do programa Chaves não podia ser diferente, né? Carlos Villagrán, o Kiko, no seriado Chaves, chegou a declarar que Roberto Bolanhos e outros atores da série sentiam inveja dele, porque o Kiko fazia mais sucesso entre os fãs do seriado do que o próprio Chaves. Villagrán dizia que, por causa dessa inveja, ele foi expulso do programa e que, diante dessa situação, Ramon Valdez decidiu sair da série em solidariedade a ele. Mas, como já dissemos, o próprio Ramon e sua família afirmaram que Valdez saiu por questões financeiras e porque ficou incomodado com a interferência de Florinda Meza na direção do programa. O que aconteceu foi que a saída de Dom Ramon coincidiu com a do Kiko,
e o ator das bochechas infladas ficou pensando que seu Madruga saiu para apoiá-lo. Agora, será que isso foi só uma verdadeira confusão, falta de comunicação entre os próprios atores? Ou uma bela tentativa de jogada de marketing? Fica a dúvida. A verdade é que, imagine só se essa tal cumplicidade seria realmente verdadeira, já que o seu Madruga nunca concordou com o jeito que Kiko se comportava. Ele era fofoqueiro, invejoso, mal agradecido e queria ser a estrela do programa. Os fãs acreditam que Ramon aceitou trabalhar depois com Villagrán apenas por causa do dinheiro, já que o salário dos programas de Villagrán era mais alto do que os de Chespirito. E convenhamos, né, gente? Essa é uma excelente razão. Alguns anos depois, em 2016, uma polêmica bombástica foi lançada numa entrevista para o apresentador Gugu Liberato, na qual Florinda Meza contou que Ramon Valdez era o único ator de Chaves que teve problemas com drogas. É claro que essa declaração teve uma repercussão enorme em toda a América Latina. E Florinda foi muito criticada por ter dito isso, e até mesmo acusada de tentar estragar a memória de Ramon. Os amigos de Ramon, como Carlos Villagrán e Maria Antonieta de las Nieves, negaram que ele era um usuário de drogas. E os filhos do ator ameaçaram processar Florinda, que se arrependeu de ter dito isso e fez um pedido público de desculpas. Já Roberto Bolanhos, criador e intérprete dos lendários seriados Chaves e Chapolin, sempre enchia seus olhos de lágrimas e se perdia em lembranças nostálgicas e belas ao falar de Ramon Valdez. Afinal, Bolanhos declarava que Ramon foi seu comediante preferido, um gênio da comédia, de uma importância incalculável. É o grande mestre da comédia, o considerando como seu melhor comediante, aquele que também pode ter sido seu melhor amigo. A verdade é que todos que trabalharam com ele se lembram dele como um grande amigo, um irmão ou até mesmo um pai. Dono de um timing de comédia raríssimo e certeiro, era capaz de fazer os companheiros de trabalho morrerem de rir durante as gravações. No dia da sua morte, a atriz Maria Antonieta, a Chiquinha, fez um show para milhares de pessoas em homenagem ao ator. E antes mesmo de terminar o espetáculo, não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro enquanto cantava uma música especial que ela mesma escreveu para ele. Pior mesmo foi para a inseparável amiga Angelines Fernandes, a Dona Clotilde, que conhecia Ramon tempos antes dos programas de Chespirito. Os dois foram atores renomados do cinema mexicano nos anos 50 e 60. A morte de Dom Ramon foi uma tragédia para a atriz, que entrou em depressão e morreu poucos anos depois, por ter descuidado da saúde e começado a fumar cada vez mais. Angelines Fernandes morreu em março de 1994 do mesmo mal que matou Ramon Valdez, o câncer. É indiscutível que a quantidade de fãs que Ramon Valdez tem até hoje, passando de geração para geração, sendo considerado um dos melhores comediantes da América Latina. No Brasil, o seu Madruga é extremamente cultuado e muitas pessoas consideram-no como o personagem favorito da série. Por causa disso, até hoje, livros são escritos e documentários produzidos para tentar sanar a falta que o personagem faz no mundo atual. Em 2010, foi lançado o livro Seu Madruga, Vila e Obra, escrito por Pablo Kastner, reunindo curiosidades e principalmente as frases e os diálogos hilários do seu personagem, como a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Na obra também é possível ver fotos inéditas, entrevistas com Edgar Vivar, seu barriga, e com o dublador da versão brasileira. Em 2018, o filho, Esteban Valdez, anunciou que iria fazer um documentário sobre o seu pai. No mesmo ano, Esteban e Miguel Valdez vieram ao Brasil para gravar imagens do documentário com fãs brasileiros de Chaves. Em maio de 2019, Esteban divulgou o primeiro teaser do documentário, que se chama Com Permiso de Monchito. O documentário foi publicado no YouTube e dividido em vários episódios, que falam sobre a trajetória do comediante idolatrado na América Latina. Em 2022, Esteban Valdez, o filho de Ramon, esteve novamente no Brasil.
Desta vez ele veio para prestar um tributo ao seu pai, em eventos que ocorreram nas cidades de São Paulo e em Niterói. Nesses eventos, Esteban mostrou a calça, o chapéu e outros itens raros que Ramon usava nas gravações dos personagens. Olha, acredite que isso que eu vou fazer vai doer mais a mim do que a você. Infelizmente, a série responsável por consagrar Dom Ramon atualmente está fora do ar no mundo inteiro, por causa de problemas burocráticos com contratos, e não existe previsão de quando a série voltará a ser exibida na TV ou disponibilizada em plataformas de streaming. A vida imita a arte. Isso. A série Chaves é, sem sombra de dúvidas, um clássico que teve muitos momentos de destaque. Mas não podemos deixar de citar aqui o episódio A Morte de Seu Madruga, especialmente porque foi o único personagem a tratar do tema tão abertamente. A Morte do Seu Madruga, no original El Cumpleaños Fúnebre de Dom Ramón, é um episódio de Chaves de 1975. A sinopse é mais ou menos o seguinte: Seu Madruga não está se sentindo bem, e a situação piora quando acha que todos na vila estão armando alguma coisa contra ele. Por isso, ele pede ajuda aos Chaves para descobrir o que está havendo. Em um determinado momento, ele se olha no espelho e só enxerga uma caveira e se desespera. Mas o episódio que causou um desespero real nos fãs foi outro. Você que assistiu reprises de Chaves a vida inteira pode não saber que os episódios originais tiveram suas datas de transmissão entre 26 de fevereiro de 73 e 7 de janeiro de 1980, com o último episódio sendo exibido pouco antes do início da exibição aqui no Brasil. Lá no México, a série foi dividida em 7 temporadas, mas no Brasil, o último episódio foi apresentado de forma aleatória, assim como os demais, sem uma ordem cronológica ou outra que fizesse algum sentido. Chamado de A Máquina de Lavar, esse episódio se destacou por marcar a ausência de 2 personagens fundamentais para a trama. Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, e Seu Madruga, interpretado por Ramon Valdez. Ali estava sendo apresentado o início do fim, mas para nós brasileiros, a tristeza só veio mesmo quando a série saiu definitivamente do ar em 2020, porque o presidente do Chespirito, Roberto Gomes Fernandes, filho de Bolanhos, condicionou a extensão do contrato a um aumento no valor desembolsado pela emissora mexicana. A Televisa não topou e o programa parou de ser exibido. Esse problema foi o grande responsável por cancelar a veiculação do seriado de humor na TV e também em serviços de streaming. Curiosidades sobre Ramon Valdez. Você sabia que Ramon Valdez fez mais de 50 filmes mexicanos? Sempre fazendo a linha do papel do homem difícil, mas de coração mole, Ramon começou sua carreira em 1949 com o filme Eu Sou do Amor. Depois ele conheceu Bolanhos. Ficou mais restrito aos papéis que o amigo criava, mas ainda assim fez personagens icônicos nessa fase, como o que se veste de Superman e também Tio Sam, fazendo piada do colonialismo criado entre os Estados Unidos e os países da América Latina. Ramon também marcou a televisão mexicana com a Tripa Seca e teve grande importância na elaboração das primeiras versões de Los Caquitos. Na série Chaves, Ramon era carinhosamente chamado de chimpanzé reumático. É isso mesmo, gente. É porque ele era um personagem magro, alto, sempre maltrapilho, motivo de zoação constante para os outros personagens, mas digno de olhares apaixonados da Dona Clotilde. Seu nome espanhol na série, Dom Ramón, espelhava a personalidade galanteadora do ator. Até não podia aparecer, mas Ramon era um verdadeiro galã. Seu primeiro amor era o cigarro e depois eram as mulheres. Ele foi casado 3 vezes e teve 10 filhos ao todo. E há quem diga que a amiga e atriz Angelines Fernandes era apaixonada por ele, já que em seu velório passou 2 horas de pé ao lado do caixão. Para as gravações de Chaves, Ramon era o único que não passava por maquiagem, nem mudança de figurino.
O ator chegava para gravar com a própria calça jeans, a camiseta velha e seu chapéu. Sim, gente. O figurino pertencia ao guarda-roupa da vida real do ator. Por isso era tudo tão natural nele. Apesar de ter tido câncer no pulmão, Ramon Valdez morreu de câncer no estômago, além da evolução de um câncer na medula espinhal. Os episódios depois da morte do ator aconteceram porque ele faleceu em 1988 e a emissora tinha produzido episódios do programa para circular até 1992. Ramon era um artista 1001 utilidades, e isso se refletia desde atuar até mesmo possuir um circo no México. Com uma boa proposta de um circo para que Valdez trabalhasse com ele, nasceu o Circo de Dom Ramon. Ao contrário do Kiko, o personagem de Ramon tinha o mesmo nome de seu intérprete, o que impediu que Bolanhos exigisse os direitos do seu Madruga, fazendo com que o ator pudesse usá-lo em suas apresentações onde estivesse e quando bem entendesse. A última turnê de Ramon Valdez aconteceu em 1987 no Peru, e todo mundo que assistiu declarou que ele não parecia um homem à beira da morte. Seu Madruga era o personagem favorito de Chaves e foi, por mais de uma vez, apontado como o favorito de Bolanhos na série. A saída de Ramon fez com que tentasse encontrar alguma forma de substituir a presença dele, criando novos cenários e adicionando novos personagens, como Dona Neves e Jaiminho, que, observem bem, foram assimilando as características do seu Madruga. O carteiro Jaiminho mesmo começa sua história como um homem pateta que vive falando de tangamandápio para um malandro que está devendo isso mesmo, 14 meses de aluguel para o seu barriga. Atuar era natural para Ramon porque ele tinha um dom no sangue. Ele era de uma família de artistas. Seu irmão, Germán, pertenceu à época de ouro do cinema do México. Apresentou vários personagens consagrados como Tintán. Também era irmão de Manuel Valdez, conhecido como El Loco, e dos atores Antônio e Cristóbal Valdez. Além disso, foi cunhado de Verônica Castro, que está presente na série da Netflix A Casa das Flores. E era tio de Christian Castro, também ator. O proprietário da Televisa não tolerava que ninguém fumasse nos estúdios e proibiu que ninguém acendesse um cigarro nas dependências da emissora. Mas ele tinha tanto respeito pela pessoa e pela fama de Ramon que acabou abrindo uma exceção para o ator. A morte dos atores de Chaves. Ramon Valdez foi o primeiro, mas não foi o único. Dos amados personagens da produção que já morreram, também estão na lista Rubem Aguirre, o ator que interpretava o professor Girafales, morreu aos 82 anos de idade. Ele foi um notório ator, comediante, produtor, roteirista e diretor mexicano. A causa da morte foi complicações de uma pneumonia, responsável por levá-lo no dia 17 de junho de 2016. Como dissemos antes, o câncer levou a atriz Angelines Fernandes, a bruxa do 71, em março de 94 aos 71 anos. E, curiosamente, ela foi enterrada no mesmo cemitério que Ramon Valdez. Já Horácio Gomes Bolanhos, irmão mais novo de Roberto Gomes Bolanhos, que interpretou Godínez no seriado, faleceu em 21 de novembro de 1999, depois de sofrer um ataque cardíaco, enquanto gravava uma homenagem ao próprio Chespirito. O gênio Roberto Gomes Bolanhos do Chaves morreu em 2014 aos 85 anos, por causa de uma série de problemas de saúde. Apenas 4 atores do elenco principal de Chaves estão vivos em 2023, e são eles: Florinda Viesa, a Dona Florinda, Carlos Villagrán, o Kiko, Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, e Edgar Vivar, que interpretou o Seu Barriga e o Nhonho. Os 7 pecados capitais. Veja bem esse tópico e depois deixe registrado a sua opinião sobre o assunto. Por favor, hein? Olha, tem uma teoria levantada pelo professor Dr. Ademir Luiz que fala sobre a representação dos 7 pecados capitais pelos personagens da série Chaves. Se for olhar detalhadamente, faz realmente todo sentido. Por exemplo, a origem humilde do personagem principal, juntamente com sua inocência atrapalhada, fazem de Chaves um dos personagens mais queridos, mas é inegável que ele comete o pecado da gula
em todos os episódios. A gente até imagina que, por ser pobre, ele está sempre com fome, mas o problema é que ele tem uma preferência por sanduíche de presunto e come quantos forem oferecidos. O pesquisador diz que a preferência por sanduíche de presunto indica desprezo pelas leis de Deus, que proibiu o consumo de porco. Deus ajuda quem cedo madruga, já dizia o ditado popular, mas o seu Madruga só madruga no nome mesmo, sendo um preguiçoso nato, capaz de se esforçar mais para fugir de um emprego do que suar para se manter em um. Aliás, ele se esforça muito com suas estratégias de fuga para não pagar os 14 meses de aluguel. O Kiko tem cara e coração invejoso. Ele era, sem dúvida, o menino mais rico da vila e sempre buscava causar inveja em Chaves e Chiquinha com seus brinquedos super caros, enquanto os dois, que eram mais humildes, se divertiam muito mais com suas brincadeiras improvisadas. Toda vez que ele vê os amigos mais pobres se divertindo com alguma coisa simples, a inveja o ataca e ele cobiça a alegria, tenta destruí-la e nunca se dá por satisfeito. A luxúria é digna da Dona Florinda e do professor Girafales, que foram dos piores libertinos, mas acabam condenados a uma eternidade de abstinência sexual. Frígida e impotente, a mente almeja, mas o corpo não acompanha. O café também desempenha seu significado por aí, já que o produto possui propriedades estimulantes que só alimentam ainda mais o fogo que os dois nunca serão capazes de apagar. Dona Clotilde sofria com a extrema vaidade, apesar de ser vista na série como uma figura horrenda e assustadora, exatamente o contrário da atriz Angelines Fernandes, que foi ex-Miss Espanha. A Chiquinha, filha de seu Madruga, é a mais esperta das crianças e também a mais irritada de todas. Com uma personalidade forte e um corpo pequeno e fraco, a menina é intolerante e cheia de raiva. A sua personalidade agressiva aumentava ainda mais quando ela era contrariada e pegava um triciclo para sair atropelando todos os pés e brinquedos que apareciam na sua frente. Fora isso, o que ela mais fazia era chorar exageradamente. O dono da vila, o Sr. Barriga, não mede esforços para cobrar o aluguel de seus inquilinos, não dando nenhum tipo de prazo a mais ou de desconto pelo período que vive no local. Ganancioso e avarento, ele cobra todo dia, e todo dia ele é recebido levando pancadas, uma possível forma de punição pelo seu pecado. Na série, a história sobre o passado de Chaves é pouco conhecida e cheia de perguntas. Você sabia, por exemplo, que o menino vive na casa 8 e mora com uma senhora? A teoria diz que a tutora do menino seria a própria morte, já que o número 8 deitado se parece muito com o símbolo do infinito, como se aquela vila fosse o verdadeiro inferno, onde o tempo não passa e os ciclos são sempre repetitivos. Uma loucura com bastante sentido, não acha?